Tranquilo, tudo bom com vocês? Estamos de volta, mais uma aula de direito penal, mais blocos de direito penal. Dessa vez a gente vai conversar sobre os crimes contra a administração pública, beleza? Pode pôr na tela aí, só sempre bom lembrar, né? Você já nos segue, mas sempre bom lembrar aqui nosso Instagram, nosso canal no YouTube, sei que você já tá lá, né? Mas vai que, né? Chegou na aula 10, por exemplo, aula 20, né? Você ainda não tá lá, mas eu sei que você tá? Vamos lá, vamos começar a falar sobre crimes contra a administração pública, beleza? É um tema que cai bastante, cara, em prova. Todos os editais veem crimes contra a administração pública, é impressionante e cai bastante, mas cai bastante mesmo, né? A quantidade de incidência de questões sobre crimes contra a administração pública é muito grande. Aí olha só como é que vai ser essa parte aqui de crimes contra a administração pública. Quando cai crimes contra a administração pública, o examinador ele gosta de colocar uma situação em concreto, algum detalhe de algum determinado crime, para você descobrir que crime que é aquele que ele está narrando naquele caso concreto, ou para você descobrir a que crime que aquele detalhe faz referência. Então, como é que vai ser baseado, né, esse conjunto de blocos aqui relacionados aos crimes contra a administração pública? Eu vou trazer para vocês uma parte introdutória, a gente vai falar algumas coisas sobre crimes contra a administração pública, alguns crimes a gente vai estudar de maneira aprofundada, mas a grande maioria dos crimes a gente vai estudar de forma comparativa. Por exemplo, diferença entre corrupção passiva privilegiada e prevaricação, diferença entre resistência, desobediência, desacato, diferença entre corrupção ativa e passiva, diferença entre favorecimento real e pessoal. Então, assim, são vários crimes em que a gente vai estudar de maneira comparativa, porque quando cai uma questão sobre algum desses crimes, o seu objetivo vai ser distinguir qual crime que é. E é sempre assim que cai na prova. Então vai ser assim que vai ser o nosso vídeo, para ficar de uma forma mais objetiva e mais direta, te guiando para você acertar todas as questões sobre crimes contra a administração pública, beleza? Então vamos aqui para a tela, olha só. Começando com essa parte aqui introdutória, antes de falar de crimes contra a administração pública, não tem como não falar dessa classificação aqui, ó, tá? A diferença de crimes próprios ou puros para crimes impróprios ou impuros, tá? E aqui eu preciso que você entenda o detalhe. Ó, qual que é o detalhe aqui? Essa classificação ela é uma classificação exclusiva dos crimes contra a administração pública, tá? Então toma cuidado, porque a gente já viu o que é o crime próprio, por exemplo. O que é um crime próprio? É aquele crime que exige uma característica específica do sujeito ativo. A gente já viu isso, né? Crime comum é o crime que pode ser praticado por qualquer pessoa. Crime próprio é aquele que exige uma característica exclusiva, né, do sujeito ativo. Não é esse crime próprio que a gente está falando aqui. Essa classificação aqui é diferente. É outra classificação de crimes próprios e impróprios, tá? Não se mistura com essa classificação de sujeito ativo que a gente já viu. Então aqui é o seguinte, ó. Quando que a gente fala que ele é próprio ou puro? São crimes, pessoal, que só são crimes, a conduta, ela só existe como fato típico, ela só foi definida pelo legislador como crime dentro dos crimes contra a administração pública. Em outras palavras, é uma conduta que só é crime se for praticada no âmbito da administração pública. Se ela for praticada fora do âmbito da administração pública, não é crime, é um fato atípico, beleza? Eu vou colocar aqui, ó, para vocês no material o seguinte: fora da administração pública, a gente tem uma atipicidade absoluta. Olha a diferença. Já os crimes, deixa eu pintar aqui também, ó. Já os crimes impuros ou impróprios são aqueles crimes que dentro da administração pública a gente tem a tipificação, só que fora da administração pública também tem uma tipificação. Eles são crimes, são condutas que são crime, tanto dentro da administração pública quanto fora da administração pública. O que acontece é que quando a gente está dentro da administração pública, a gente tem o crime A, quando a gente está fora da administração pública, a gente tem o crime B, é outro crime. Tá? Deixa de ser aquele crime específico contra a administração pública, mas não é uma situação atípica. É uma situação que continua sendo crime, só que outro crime. E eu vou dar exemplos, tá? Então olha aqui, eu vou botar aqui para vocês. Fora da administração pública, o que a gente tem é uma atipicidade relativa. E eu vou dar exemplos, tá? Deixa eu só marcar aqui, ó, a tipicidade relativa, para você não se confundir quando estiver revisando, e a tipicidade absoluta. Dá exemplo para vocês, ó.
o crime de condescendência criminosa do artigo 320. A gente vai ver, né, daqui a pouco, que no artigo 320, o crime de condescendência criminosa é aquele crime em que um superior hierárquico deixa de punir um subordinado porque ficou com pena. O subordinado fez alguma coisa errada, o superior hierárquico com pena, né, e a palavra que o legislador usa é indulgência. Então o superior hierárquico, porque ficou com indulgência, deixa de responsabilizar o subordinado. Isso é uma condescendência criminosa. Isso é crime no âmbito da administração pública. Agora eu te pergunto, na empresa do seu Zezinho, se o seu Zezinho, sei lá, o funcionário do seu Zezinho fez alguma coisa errada, o seu Zezinho ficou com pena e deixou de punir o funcionário, isso é crime, pessoal? Isso não é crime. Só vai ser crime essa conduta se ela acontecer dentro do âmbito da administração pública. Fora do âmbito da administração pública, ela não é crime. Por isso que a gente traz, esse crime é um crime contra a administração pública que a gente chama de crime puro ou próprio. Beleza? Olha a diferença. Bota na tela aqui, ó. Peculato. O peculato, a gente vai ver daqui a pouco o peculato furto, por exemplo. O que é o peculato furto? É aquela situação em que o agente se aproveita das facilidades que o cargo na administração pública dá para ele, né? Então o cargo dá muita facilidade para ele, ele se aproveita dessa facilidade para fazer uma subtração de algum bem. Isso é um peculato furto. Se isso acontece fora do âmbito da administração pública, se lá na empresa do seu Zezinho, algum funcionário se aproveita do cargo que ocupa na empresa e furta alguma coisa da empresa, isso vai ser crime? Lógico que vai. Não vai ser peculato, porque peculato só acontece dentro da administração pública. Mas vai ser um crime de furto normal, que a gente já estudou em crimes contra o patrimônio. Então isso é um crime contra a administração pública impróprio ou impuro. O que a gente quer dizer com isso? Que dentro da administração pública a gente tem um crime, no nosso exemplo, o peculato. Fora da administração pública, a mesma situação geraria um outro crime, o crime de furto. Por isso que é uma atipicidade relativa. Eu não tenho aquele crime específico, mas tenho outro crime. Não é uma atipicidade absoluta como na classificação anterior. Beleza, pessoal? Isso é crimes próprios e impróprios ou puros e impuros, tá bom? E aí, também para a gente começar a falar de de crimes contra a administração pública, é importante a gente trazer para vocês o conceito de funcionário público trazido pelo próprio legislador. Olha só essa norma aqui, né? Essa norma conceitual que fala o que é funcionário público para fins penais. E ela fala o seguinte, pessoal, ela fala assim, ó, considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente, embora sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. Então, qualquer pessoa que exerça um cargo, um emprego, uma função, mesmo que seja algo transitório, mesmo que seja sem remuneração, por exemplo, um jurado, um mesário nas eleições. Ah, o mesário não ganha nada, o mesário só é mesário por algumas horas ali. Naquele momento ele está sendo funcionário público? Sim, naquele momento sim. Se ele fizer alguma das condutas previstas aqui no Código Penal, ele pode responder por um crime contra a administração pública. Beleza? Então, esse que a gente viu aqui no CAPT é o funcionário público típico. Típico, tá? É o que está no CAPT. Agora a gente vai ver o atípico. Ó, por equiparação. Qual que é o atípico ou por equiparação do parágrafo 1º? Equipara-se a funcionário público. Quem que é equiparado a funcionário público? É aquele que não é funcionário público, mas é tratado como se fosse aqui pelo legislador. Olha só, quem exerce cargo, emprego ou função, aonde? Não é na administração pública, é em entidade paraestatal. Quem trabalha para empresa prestadora de serviço contratada ou conveniada para execução de atividade da administração pública, esse pessoal que é contratado para trabalhar no âmbito da administração pública de maneira contratada, de maneira conveniada, também é considerado funcionário público para fins penais. Beleza? E aí a gente tem um rol aqui que eu trouxe para vocês, que já caiu em prova, tem julgados do STJ, que se equiparam a funcionário público, dirigente de organização sindical, o advogado dativo, que é nomeado para algum processo específico, o administrador de loteria, o estagiário. Então, o fulano, estagiário lá da vara, o estagiário lá da vara, se ele fizer alguma conduta típica da administração pública, responde como por crime? Responde crime contra a administração pública, na qualidade de funcionário público. Tá? Médico e administrador de entidade hospitalar conveniada ao SUS, toda essa galera aqui é equiparado a funcionário público, beleza? E o parágrafo 2º,
O parágrafo 2º, ele traz uma causa de aumento de pena. Ele fala o seguinte, olha, tudo bem, você já sabe quem são os funcionários públicos, você já sabe quem são os funcionários públicos por equiparação, agora, tem uma galera que é mais séria, tem uma galera que se cometer algum crime, não vai ter uma pena comum, eu vou ter a pena aumentada em 1/3. Que galera é essa? A pena será aumentada da 1/3 parte. Quando? Quando que a pena será aumentada da 1/3 parte? Quando os autores dos crimes forem ocupantes de cargo em comissão, função de direção, assessoramento, função de direção, função de assessoramento, de onde? De onde? Órgão da administração direta, sociedade de economia mista, tá aqui, 100, empresa pública, EP, fundação, quem é que tá faltando aqui? Por que eu não posso falar administração direta e indireta? Quem é que faz parte da administração indireta? Já começa com quem? Autarquias, fundações, sociedade de economia mista e empresas públicas. Não tem autarquias aqui. Então eu vou te perguntar, o camarada que exerce um cargo em comissão em uma autarquia, ele comete um crime contra a administração pública, a pena desse camarada vai ser aumentada na 1/3 parte? Você pode falar, olha, não tem autarquia aqui, mas a gente pode fazer uma analogia. Né? Ele falou todo mundo da administração indireta aqui. Ele quis também incluir a autarquia. Posso fazer essa analogia? Não posso. Tá? Então, autarquias, o cara que exerce isso aqui em autarquias não tem a pena aumentada na 1/3 parte por falta de previsão legal. Beleza? Parlamentares. O fato de alguém ser parlamentar e cometer um crime contra a administração pública traz esse aumento da 1/3 parte? Também não. O simples fato de ser parlamentar não gera o aumento de 1/3 previsto no 327, parágrafo 2º. Beleza? Porque o cargo de parlamentar não é visto como um cargo de direção, não é visto como uma função de assessoramento, não é visto como um cargo em comissão. Não é nenhum dos três. Beleza? Aí vem chefe do executivo. Se o presidente da república, se um governador, se um prefeito de algum município comete um crime contra a administração pública, eu posso dizer que ele ocupa uma função de direção na administração pública? Posso? Ele sim. Chefe do executivo, eu posso aplicar o aumento de 1/3. Então, se o presidente comete crime contra a administração pública, vai aumentar a 1/3 parte, assim como o governador, assim como o prefeito. Beleza, pessoal? Essa era a parte introdutória. Para fechar a parte introdutória, tem só mais esse slide aqui, que eu trato do princípio da insignificância, que a gente já viu o princípio da insignificância lá na nossa aula sobre princípios. Lá na aula de princípios, a gente já estudou que existe essa súmula do STJ que fala: o princípio da insignificância é inaplicável aos crimes contra a administração pública. Eu deixei claro para vocês que existem julgados do STF que já aplicaram o princípio da insignificância nos crimes contra a administração pública. Você pode fazer um parênteses aqui, ó, um asterisco, e colocar aqui para o crime de descaminho, que a gente vai ver daqui a pouco, é aplicado o princípio da insignificância no crime de descaminho. É aplicado, é pacífico que é aplicado o princípio da insignificância no crime de descaminho. Mas se cair na tua prova, de acordo com o STJ, é inaplicável a insignificância contra a administração pública, é inaplicável. Beleza? Descaminho é uma exceção, e é esses julgados do STF que foram pontuais, que teve a aplicação pontual do princípio da insignificância, também é exceção. Beleza? E aí, olha só, eu fiz uma tabela dividindo para vocês, de um lado aqui, crimes em que o sujeito ele tem o objetivo de ganhar dinheiro, cometendo crime, e um outro lado em que o sujeito não tem o objetivo de ganhar dinheiro. É crime a simples conduta de ir contra, né, o seu próprio comportamento, de ir contra a moralidade administrativa, a legalidade, de estar ali exercendo a sua função pública de maneira equivocada e contra todos os princípios da administração. Beleza? Então, do lado de cá, o camarada quer ganhar dinheiro. Do lado de cá, é sem dinheiro. Sem dinheiro. Mesmo sem ganhar dinheiro, tem um crime. É lógico, pessoal, que eu coloquei só alguns crimes nessa tabela, os principais crimes. Existem vários e vários outros crimes contra a administração pública. Beleza? Inclusive, já faço essa observação. Não vamos tratar de todos os crimes contra a administração pública, assim como a gente fez com relação aos outros blocos de crimes, tá? Vamos tratar só dos principais. Beleza? Começando pelo queridinho das bancas examinadoras, que é o crime de peculato.
Crime de peculato, pessoal, ele é muito queridinho. Ele é muito queridinho. Por que ele é queridinho? Porque tem vários crimes de peculato, tem várias espécies de peculato. Então, quando a gente fala em peculato, a gente fala em peculato na apropriação, em peculato desvio, peculato furto. O peculato furto, deixa eu botar de colorido aqui para vocês visualizarem melhor. Peculato furto é o peculato impróprio. Já o peculato apropriação e o peculato desvio é o peculato próprio. Deixa eu botar assim, ó. Peculato próprio. Então, peculato próprio, apropriação e desvio. Peculato impróprio é o peculato furto. Temos ainda o peculato culposo, peculato estelionato, peculato eletrônico. Tudo isso a gente vai esmiuçar para vocês aqui, beleza? Começando com peculato próprio, né? Peculato apropriação e peculato desvio, que está no caput do artigo 312. Olha só. Apropriar-se o funcionário público, olha esse verbo, apropriar-se. Cara, os verbos, vem aqui para mim rapidinho, olha só. Nos crimes contra a administração pública vai ser importantíssimo você se atentar para os verbos de cada crime. Você vai matar várias questões da sua prova só de saber o verbo que diz respeito a cada crime. Cara, muito importante. O verbo te dá muita informação. O verbo te dá informação de quando que se consuma. O verbo te dá informação de circunstâncias anteriores à prática do crime. Beleza? Então, cara, atente-se muito pro verbo, tá bom? Vamos lá para a tela. Ó, apropriar-se é o verbo aqui. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem público. Olha que importante, ó. Público ou particular, posse em razão do cargo. Apropriar-se de algo que está na sua posse em razão do cargo. Gente, o verbo apropriar-se, ele dá a entender que tem algo que já está com você, mas não é seu. Algo que está com você, mas não é seu. E você se apropria disso que está com você. Então você não vai tomar nada de ninguém. A coisa já está com você. E você se apropria disso. Imagina que você, no seu cargo, você tenha recebido um notebook funcional para você trabalhar. E aí você simplesmente se apropria desse notebook, você anuncia na OLX para vender esse notebook. Esse notebook ele está com você em razão do seu trabalho e você se apropria agindo como se fosse o dono e faz uma propaganda para vender. Percebeu? Nesse caso eu tenho o crime de peculato apropriação. Tá? Ele é idêntico à apropriação indébita, que está na parte dos crimes contra o patrimônio. A diferença é, aqui eu estou dentro do âmbito da administração pública. Se eu estiver fora do âmbito da administração pública, eu vou ter o crime de apropriação indébita. Beleza? É um exemplo de um crime contra a administração pública impuro. Tá bom? Então tá aí a apropriação. Aí vem o desvio, olha aqui, ó. Ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Peculato, desvio. Então vamos lá. O que a gente está protegendo aqui? A gente está protegendo a moralidade e o patrimônio da administração pública. Beleza? O primeiro ponto. Segundo ponto, quem é que pode praticar esse crime? Olha, a gente vai ver a partir do artigo 312, vou botar aqui, ó, do artigo 312 ao artigo 327, a gente vê crimes contra a administração pública que são praticados por funcionário público. Então, todos os crimes que a gente vai ver até o artigo 327 são crimes praticados por funcionário público. Somente funcionário público pode praticar. Funcionário público. É lógico que pode ter coautoria com particular? Pode, isso costuma cair, viu, pessoal? Pode ter coautoria com particular? Pode, com certeza. Se o particular pratica o crime junto com o funcionário público, tendo conhecimento de que está praticando aquele crime, junto com o funcionário público, se prevalecendo do cargo do funcionário público, aí a gente vai ter um particular respondendo por esse crime. A regra, como eu já falei, olha, é funcionário público. Tá bom? Crime próprio, mas admite coautoria de particular, tendo esses dois requisitos, praticando o crime junto e tendo conhecimento que está praticando como funcionário público. Beleza? Quem que é a vítima desse crime? A gente pode ter duas vítimas. A administração pública é vítima, porque tem um funcionário público queimando o filme dela, né, fazendo o que não tem que fazer, e um particular pode ser vítima. Por exemplo, se esse bem que está sendo apropriado é um bem particular, olha só, o bem pode ser público ou particular.
Tá? Eu vou dar exemplos, beleza? Inclusive, se for particular, o nome desse peculato é malversação, é um nomezinho que às vezes cai em prova, dependendo da banca da sua prova, né? Tem banca que gosta de cobrar esses nomezinhos aqui. Malversação já caiu, é o peculato de bem particular, beleza? E aí vou dar um exemplo para vocês. Imagina que eu sou responsável, eu sou, sei lá, um funcionário do Detran, e eu sou responsável pelo pátio dos carros apreendidos do Detran. Beleza? Então todos esses carros que estão apreendidos do Detran estão sobre minha responsabilidade. E eu me aproveito disso e me aproprio de um deles. Eu pego um deles e levo para casa e começo a agir como se eu fosse o dono daquele carro. Olha só, a coisa estava comigo em razão do meu cargo. Em razão do meu cargo eu estava lendo aqueles carros. Eu me aproveitei, peguei um carro e levei para casa. Comecei a agir como se eu fosse o dono do carro. Cara, isso é um peculato. Peculato é apropriação. Eu me apropriei, você vê, eu não subtraí, eu não furtei, eu não tomei pra mim. Já tava comigo esses carros. Estavam comigo. Eu só peguei um e levei pra casa. Agi como se eu fosse o dono. Nesse caso, o carro é de quem? É da administração pública ou é de um particular? É de um particular. É um carro de um particular que está lá apreendido e eu me apropriei desse carro. Eu vou ter um peculato de um bem particular, tá? Ou malversação, tá bom? As condutas estão aqui, né? A apropriação e o desvio, que a gente já falou. Inclusive, na apropriação, olha o ânimos reincibe rabende. A gente falou desse ânimos reincibe rabende lá no furto, né? Quando a gente tem a subtração, a pessoa subtrai com o ânimo de não devolver. O ânimos reincibe rabende. É o ânimo de ficar para si. Beleza? É isso que a gente precisa ter no peculato apropriação. E quando que eu sei que a pessoa está com esse ânimos, né? Reincibe rabende? Quando ela começa a agir como se fosse o dono. Começou a agir como se fosse dono, cara, eu tenho peculato configurado. A apropriação está configurada. A partir de que momento que eu falo assim, ó, opa, se apropriou? A partir de que momento? Quando age como se fosse o dono. A partir de que momento age como se fosse o dono? Por exemplo, imagina que tá lá você com o notebook funcional. Seu chefe fala, devolva o notebook funcional que você não vai mais ter direito ao notebook funcional. E você fala, não devolvo. Essa negativa de devolução é uma apropriação. Ou você começa a fazer atos de disposição. Você anuncia na OLX. A apropriação consumada, beleza? O que mais? Olha, é indispensável que esse bem esteja com o funcionário público em razão do cargo. Já tenha a posse. Cara, e aí você vai ter que relacionar duas coisas. Se eu estou falando em apropriação, é porque é algo que já está com o funcionário público. Ninguém se apropria do que não está com você. Para você se apropriar de algo, já está com você, tá? Então, nesse caso aqui, se o verbo é apropriar-se, é óbvio que eu já estou com a coisa que eu estou me apropriando, tá bom? E eu estou com essa coisa justamente em razão do meu cargo. Isso é elementar do crime. Se isso não estiver presente, eu não tenho peculato apropriação, tá bom? Tipo subjetivo é o dolo. Dolo. Não precisa de má fé. É diferente. O dolo é você saber que está se apropriando, saber que está desviando algo da sua finalidade. Você fez de propósito? Fiz. Ah, mas foi na melhor das intenções. Não interessa a sua intenção. Você fez o que está previsto, você se apropriou, né, de algum bem público ou particular que você estava na posse. Me apropriei. Então o crime está caracterizado. Foi sem querer que você se apropriou ou foi de propósito? Não, foi de propósito, mas você estava com uma boa intenção. Não interessa a sua intenção. Não é necessário que você tenha agido de má fé. Tá? Só basta o dolo, tá bom, pessoal? Peculato impróprio agora, olha a diferença. Peculato impróprio, que é o peculato furto. Então, a gente estava falando do peculato próprio, que é a apropriação de algo que já está com você. No peculato furto, já está com você? Não está com você. O que a gente viu no crime de furto, nos crimes contra o patrimônio? Há uma subtração. O que é a subtração? Você toma alguma coisa de alguém. Quando que consuma isso? Quando inverte a posse. Lembra, não precisa de posse mansa e pacífica. A gente adota a teoria amócio ou aprehencio, em que não precisa posse mansa e pacífica, não precisa de nada. Basta a inversão da posse. Se isso acontece no âmbito da administração pública e se valendo das facilidades do cargo, eu tenho peculato furto e não furto. Então, na tua prova vai cair uma situação em que alguém comete um furto e você vai ter que ver se está dentro do âmbito da administração ou não. Se estiver dentro do âmbito da administração, se está fazendo em razão do cargo, eu vou ter peculato furto. Se não está em razão do cargo, não está no âmbito da administração pública, eu vou ter só furto, normal. Tá bom? Olha só o que diz aí o artigo 312, parágrafo 1º, ó. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse, ó, ele não tem a posse. Olha aqui, ó. Aqui ele tem a posse, tem a posse, tem a posse. Aqui ele não tem a posse, tá? Ele subtrai em proveito próprio ou alheio, valendo-se
das facilidades proporcionadas pela qualidade de funcionário público. Então, presta atenção nessas diferenças que eu coloquei para vocês aqui. Olha só, aqui, vou botar colorido para facilitar a visualização, ele tem a posse da coisa, por causa disso que ele vai se apropriar. Por que ele vai se apropriar? Porque já está com ele, não precisa tomar, não precisa subtrair, já está com ele. Aqui, ó, aqui, ele não tem a posse, por isso que ele precisa o quê? Subtrair. Não está com ele, tem que tomar. Beleza? Então aqui, ó, eu tenho subtração em razão do cargo. Aqui eu tenho a posse em razão do cargo. Beleza, pessoal? Essa é, cara, as principais diferenças do peculato próprio para o peculato impróprio. Tranquilo? Isso cai na prova, professor? Cai não, imagina. Cai não. Despenca. Despenca, tá? Despenca em prova. Beleza? Tô me arrumando no enquadramento ali. Peculato culposo. Olha que interessante, né, pessoal? A gente viu lá os crimes culposos e a gente viu o refil. Crimes que admitem a culpa. Lá nos crimes que admitem culpa, a gente tem lá receptação, envenenamento, peculato, homicídio, incêndio e lesão corporal. Olha o peculato aqui, ó. O peculato admite a forma culposa. Mas cuidado, cuidado. Cara, ainda bem que tá com tempo ainda. Cuidado, porque olha, se o funcionário público, presta atenção, se o funcionário público concorre culposamente para o crime de outra pessoa, ele concorre sem querer para o crime de outra pessoa. Cuidado quando a gente fala que existe peculato culposo, porque vai cair na tua prova. Existe um peculato furto culposo? Alguém subtrai alguma coisa sem querer? Peculato apropriação culposo? Peculato desvio culposo? Não existe. Não existe. Sabe o que existe? Você, sem querer, ajudar alguém a praticar um crime. Você esqueceu, por exemplo, a porta aberta da sua repartição. Você foi embora para casa, deixou a porta aberta sem querer. Alguém se aproveitou que a porta estava aberta e cometeu um furto lá dentro. Opa, você sem querer, por alguma negligência, você acabou colaborando para o crime de outra pessoa. Isso é um peculato culposo. Beleza, pessoal? Cuidado, tá? Cuidado, tá? Ai, ai. Ó, crime de outrem. Qualquer crime. Qualquer crime. Então, se você concorreu para qualquer crime de maneira culposa dentro do exercício da sua função, você pratica peculato culposo. Quando que eu não vou ter crime? Se não acontecer nenhum crime aqui. Se não acontecer nenhum crime... Bom, eu deixei a porta aberta. Deixar a porta aberta da repartição é crime de peculato culposo? Só se em razão da porta aberta acontecer um crime. Se eu deixo a porta aberta, chego no outro dia e falo, meu Deus, deixei a porta aberta, aí eu entro, não aconteceu nada, não tem peculato culposo. Porque eu não facilitei o crime de ninguém com a minha porta aberta. Tá bom? Então, para ter crime de peculato culposo, necessariamente tem que ter ocorrido um outro crime doloso. Tá? O que mais? Ocorreu um crime doloso, mas foi sem nexo causal. Como assim? Deixei a porta aberta da minha repartição. Cheguei no outro dia, tava todos os computadores da repartição foram subtraídos. Falo, meu Deus, olha a cagada que eu fiz. Ajudei a subtração de todos os computadores da repartição. Mas aí quando eu olho bem, a pessoa que furtou todos os computadores, ela arrombou a janela. Ou seja, não foi minha porta aberta que fez a pessoa furtar todos os computadores. Se eu tivesse a porta aberta, a porta fechada, ela ia furtar do mesmo jeito, porque ela entrou pela janela. Então eu, deixando a porta aberta, eu concorri para a prática do crime de outra pessoa? Não, não tem nexo entre a minha porta aberta e o que aconteceu. Então eu não respondo por peculato culposo. Para eu responder pelo peculato culposo, eu tenho que ter agido de maneira culposa, com negligência, imprudência ou imperícia, e em razão disso, alguém se aproveitando disso, cometeu um crime doloso. Se tudo isso estiver presente, aí o agente responde por peculato culposo. Beleza? Maravilha. Como é um crime culposo, ele não admite tentativa. A gente tem os crimes que não admitem tentativa, o chupão, né? E um desses seis aqui, ó, é justamente a culpa. Crimes culposos não admitem tentativa. Beleza? Olha o parágrafo 3º, e aqui presta bastante atenção, que é o que cai de crime culposo aqui, é esse aqui. No caso do parágrafo anterior, o parágrafo anterior é justamente o peculato culposo. No caso do peculato culposo, a reparação do dano antes da sentença, extingue a punibilidade, meu amigo. Extingue a punibilidade, é uma hipótese de extinção da punibilidade.
Beleza? A gente viu a aula de extinção da punibilidade, o artigo 107 do Código Penal. Aquele rol que está lá, o rol exemplificativo. Tem outras hipóteses que não estão lá. Aqui está a primeira. O que mais? Se é depois da sentença, reduz a pena pela metade. Tá aqui, ó, reduz a pena pela metade. E aí o que você tem que tomar cuidado, pessoal? Que isso se aplica ao peculato culposo apenas. Na sua prova vai cair, fulano cometeu um peculato furto, só que ele reparou o dano antes da sentença. Ele tem extinção da punibilidade? Não. Só há extinção da punibilidade em peculato culposo. Culposo. No doloso, o que pode acontecer? No doloso, se eu tiver antes do recebimento da denúncia, eu vou ter um arrependimento posterior, como qualquer outro crime, artigo 16. Diminui a pena de 1/3 a 2/3, o arrependimento posterior. Se for depois do recebimento da denúncia, só que antes da sentença, tem uma atenuante. Se for depois da sentença, não muda mais nada. Então, cuidado. Só tem extinção da punibilidade no peculato culposo. Cara, isso cai pra caramba na prova, tá? Ele fica embananando aqui, ele coloca os requisitos, você decora, se for antes da sentença, extingue. Aí ele coloca lá, antes da sentença, extinguindo. Mas ele coloca doloso em vez de culposo. Você lê rápido, toma cuidado. Beleza? Vamos fechar esse bloco por aqui. Daqui a pouco a gente volta e continua falando de peculato. Ainda falta falar algumas coisas sobre peculato. No próximo bloco a gente vai falar de peculato, terminar peculato e já vamos entrar em outros crimes contra a administração pública. Beleza? Fecha a conta, passa a régua, tchau e obrigado.